Olá, sejam bem-vindos novamente. Dando continuidade aos nossos estudos acerca da avaliação em processos de aprendizagem na EAD, vamos tratar agora da terceira unidade proposta para essa disciplina. Essa terceira unidade nos apresenta os fundamentos e concepções acerca da avaliação da aprendizagem em cursos à distância, dando enfoque à hipertextualidade, interatividade, prática avaliativa na educação online e, finalmente, o uso de rubricas em avaliação online. Na unidade anterior, compreendemos que o campo conceitual da avaliação constitui-se, historicamente, a partir das transformações sociais. Por isso, a avaliação está presente nas diversas áreas da atividade humana. De uma ou de outra forma, todas as pessoas avaliam e são inevitavelmente avaliadas. Avaliar é, portanto, um ato de opinião. Logo, qualquer forma de avaliação pressupõe um julgamento com base em alguma concepção. Os julgamentos são elementos que compõem a compreensão constitutiva da avaliação e, normalmente, na prática docente, se dá sob o arbitrário da autoridade pedagógica. O julgamento de valor, que deveria ter a função de possibilitar tomada de decisão sobre o objeto avaliado, passa a ter função estática, de classificar um objeto ou um ser humano num padrão definitivamente determinado. Portanto, a avaliação reflete um juízo de valor, uma forma de concepção de mundo e de educação impregnada de um olhar absolutamente intencional, que revela quem é o educador e o seu pensamento. Assim como já sabemos, a avaliação não é uma atividade neutra ou apenas uma técnica. Ela não acontece num vazio contextual. Também compreendemos que a avaliação em cursos à distância também sofre influência tecnicista, com predominância aí de instrumentos de verificação quantitativa de aprendizagem, fruto de uma concepção mecanicista de avaliação com emprego de testes de múltipla escolha, ferramentas de verificação quantitativa da participação e ferramentas quantitativas de acesso, por exemplo. A educação à distância, em alguns casos pontuais, tem adotado os mesmos modelos vigentes de avaliação utilizados na educação presencial, objetivando total controle sobre os processos de certificação. No entanto, os rumos do processo educativo e de avaliação nessa modalidade apontam para a organização de experiências desafiadoras, não seguidoras, por exemplo, de percursos programados. Como já sabemos, a cybercultura tem aí possibilitado novas formas de socialização e de aprendizagem. Estes ambientes são formados por um conjunto de interfaces de comunicação síncronas e assíncronas, que utilizam conteúdos em diferentes formatos e em diferentes linguagens. Essas novas formas para a construção do conhecimento fazem uso de dinâmicas hipertextuais e interativas, que muitas vezes não são possíveis no ambiente de uma sala de aula presencial. Por essa razão, autores como Santos, 2005, apresentam uma outra modalidade de educação que ultrapassa aí o conceito de EAD. Essa modalidade chama-se educação online e surgiu a partir dos movimentos próprios da cybercultura, e não como uma evolução ou uma nova geração da EAD. Nesse sentido, a proposta é conhecermos ou de relembrarmos aí o conceito de hipertextualidade e a de interatividade, pois ambos ganham centralidade na cybercultura. São pressupostos básicos da educação online para criar alternativas à pedagogia da transmissão e ao seu modelo de avaliação de aprendizagem. Hipertextualidade. As tecnologias atuais estão potencializando a capacidade do homem de transformar o mundo. E essas mudanças trazem novidades ao processo educacional contemporâneo. As formas digitais
permitem que as informações sejam criadas de maneira extremamente rápida e flexível, envolvendo diversas áreas do conhecimento sistematizado, bem como o cotidiano nas suas multifacetadas relações. Assim, as tecnologias aportam na sociedade do século XXI como sendo potencializadoras da capacidade do ser humano de construir, transformar, modificar o mundo, sendo essencialmente parte da condição humana. Com todas essas mudanças, vivenciamos aí novidades intensas no contexto educativo. Ao começar, a definição por uma leitura etimológica do termo hipertexto. Destaca-se aqui seu radical grego, hiper, que quer dizer além. Tal informação é capaz de conduzir o leitor a inferir que esse termo, ligado à palavra texto, configura um possível conceito de hipertexto, seria aquele que quebra uma linha instaurada pelo plano comum textual e que se lança numa transcendentalidade materializada por outros textos, decorrentes daquele do primeiro plano. Contudo, queremos ir além em nossa definição desse termo. O hipertexto é tão antigo quanto a escrita. As citações e as referências bibliográficas em um texto impresso são exemplos de hipertextualidade, pois elas remetem o leitor a outros textos. No entanto, só damos conta da existência dessa ferramenta quando nos referimos ao ambiente virtual. A diferença está basicamente no suporte. Uma das inovações que surgiram no texto eletrônico são os hiperlinks, que são dispositivos técnico-informáticos que permitem efetivar ágeis deslocamentos de navegação online e realizar remissões que possibilitam acessos virtuais do leitor a outros hipertextos, de alguma forma correlacionados. São marcas que ligam um ponto a outro, representadas por palavras em negrito, em itálico, sublinhado, ou cores e ainda até ícones ou gráficos. Relembrando, o hipertexto é uma fonte de indexação e organização e constitui-se a partir de recursos como animação, sons, filmes, desenhos, links, vídeos ou jogos. São poderosos instrumentos de comunicação, possibilitando manipulação, desconstrução e reconstrução de acordo com o interesse de cada usuário através da linguagem hipertextual. Linguagem hipertextual no processo educacional. Como já fora comentado na sessão anterior, o hipertexto possibilita uma nova forma de leitura, um processo descontínuo e não linear. Este evento virtualiza uma função cognitiva, uma atividade mental. Como o pensamento é naturalmente associativo, podemos interpretar que o mecanismo de leitura do hipertexto se apresenta por meio de pontos e links. O que diferencia do texto tido como convencional é o seu caráter, fragmentado pela ideia de texto escrito canonicamente. Rompe com as hierarquias, de começo, de meio e de fim. Muitas vezes, um leitor inicia sua leitura hipertextual onde o outro leitor terminou a sua leitura. Dessa forma, podemos admitir que a virtualização do texto realiza-se de forma interativa com o seu leitor e usuário, pois, ao interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram e o atualizam simultaneamente. É o que podemos chamar de escrita colaborativa. Nessa forma, é possível para o leitor uma textualização ou retextualização diversa e constante, quando o autor pode copiar, pode inserir, recortar, importar dados, criar links, enfim, editar o seu texto, elevando assim o potencial informativo e interacional da linguagem hipertextual. Acreditamos que o hipertexto eletrônico deve ser entendido como uma ferramenta para a construção do conhecimento, oportunizando uma aprendizagem ativa. Em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem,
o leitor vai construindo seu próprio caminho em uma tela interativa, pela própria característica de permitir que se escolha o que seja mais pertinente para a sua leitura. Esses indivíduos tornam-se capazes de transformar seus questionamentos acerca do mundo em atos operados por instrumentos simbólicos e ou materiais. A hipertextualidade na EAD. Discutir a hipertextualidade é essencial para a compreensão da aprendizagem na educação à distância, visto que cada aluno pode seguir o seu caminho, possibilitando uma maior discussão e maior interação. Na verdade, com o advento das tecnologias, o aluno tem ao seu alcance duas formas autônomas para adquirir o seu aprendizado. Uma é a hipertextualidade e a outra é a interatividade. A hipertextualidade na EAD significa que as informações estão diluídas no ciberespaço, formado por um grande hipertexto com vários links que conectam os sujeitos da aprendizagem, permitindo o acesso à informação. Dessa forma, a EAD deve se dirigir a um sujeito ativo, questionador, que tenha sua própria visão de mundo, que faça suas próprias interpretações, que tenha, portanto, atitudes. E é claro, que seja autônomo e que descubra seus próprios caminhos de aprendizagem através da hipertextualidade e da interatividade. O hipertexto não deve ser considerado como a única ferramenta metodológica a permear o processo educacional contemporâneo, mas precisa ser entendido como capaz de promover dialogicamente oportunidades para o crescimento intelectual do discente. Por exemplo, através dos links, os leitores podem trilhar os seus caminhos para chegar aos pontos em que estará o foco, da pesquisa ou do que se quer pesquisar, e a partir desses pontos poder acessar outro e mais outros pontos. Nesse sentido, o leitor deixa de fazer leitura em um processo linear e assim tem a oportunidade de navegar entre um clique e outro, de fazer leituras e de colaborar com a construção do conhecimento. Então podemos inferir que o hipertexto no ambiente virtual possibilita ao usuário a exploração e a atualização de sua leitura em tempo integral, pois lhe permite recortar, copiar, inserir, importar dados e criar links indefinitivamente. Mas essas oportunidades devem se basear em interações significativas que promovam o desenvolvimento de habilidades e competências a serem aplicadas pelos indivíduos atores desse processo. Passamos agora à compreensão da interatividade. Interatividade. Essa palavra denota qualidade ou estado do que é ativo. Esse conceito tem relação com o paradigma da física quântica, regido pela indeterminância ou probabilidade, baseado na ideia de abertura e multiplicidade. Existem autores que concebem a interatividade proporcionada apenas na relação sujeito-tecnologia. Entendem, por exemplo, que a noção de interatividade está diretamente ligada aos novos meios digitais. O que compreendemos hoje por interatividade nada mais é do que uma nova forma de interação técnica, de cunho eletrônico digital, diferente da interação analógica que caracterizou os meios tradicionais. No entanto, o termo interatividade não está relacionado apenas com a perspectiva técnica e ou tecnológica, como afirmam muitos desses autores. Podemos então ampliar este conceito ao afirmar que a interatividade não pode ser reduzida apenas às tecnologias digitais. Nesse sentido, valoriza-se a atitude do sujeito frente ao processo comunicativo. Essa interatividade pode também acontecer através da disposição de mais interação, mais trocas e mais participação entre eles. Assim, a interatividade está relacionada também com a qualidade das relações sociais no ambiente de aprendizagem, independente de tecnologias. Isso pode acontecer entre usuários de tecnologias digitais ou
mesmo as tecnologias analógicas, seja nas relações presenciais, em sala de aula presencial, ou nas relações virtuais entre os seres humanos, de uma forma geral. Nessa perspectiva, a palavra interatividade ganha dois significados. Podemos dizer que ela pode ser utilizada como interação, diálogo, reciprocidade entre os seres humanos e também estaria associado à intervenção humana sobre a máquina, por meio de suas possibilidades tecnológicas. E como se dá a interatividade na EAD? Né? Atualmente, todos os setores estão em desenfreado desenvolvimento e evolução. A tecnologia vem adquirindo destaque central em todas as áreas existentes na nossa sociedade. Na área da educação não é diferente, principalmente na educação à distância. Essa modalidade de ensino veio ultrapassar as barreiras do ensino tradicional, acompanhando a evolução da nossa sociedade. A educação à distância tem como aliada, mais do que em qualquer outra modalidade, a tecnologia. Segundo Moran, a educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, na qual professores e alunos estão separados espacial ou temporalmente. Nessa modalidade, para que o processo de ensino e aprendizagem se concretize, os participantes dependem da tecnologia para se comunicarem e, assim, acontecer a mediação do conhecimento. Na política de educação à distância do Ministério da Educação, há a especificação de que, nessa modalidade de ensino, os meios tecnológicos são as ferramentas que movimentam essa engrenagem e que esses meios devem permitir a efetivação do elo entre professor, instrumento pedagógico e aluno. Na educação à distância, o foco não é centralizar o ensino somente na ponte professor e aluno, ou aluno-professor, ou então depositar toda a responsabilidade na tecnologia, mas é marcado pelo envolvimento de todos os participantes. As informações e o conhecimento são significativos por meio da comunicação e da interação entre aluno-professor, professor-aluno, aluno-aluno e diante de todos os sujeitos envolvidos. E essa troca se dá por meio dos recursos educacionais. A EAD traz em sua estrutura a necessidade constante de interação, precisando assim de escolhas adequadas dos recursos de comunicação e informação para que se possibilitem que essa troca ocorra. E neste cenário, a interatividade ela é imprescindível. A tecnologia é o canal para que esse conhecimento se torne, então, viável. E a interatividade envolve os atributos das tecnologias contemporâneas utilizadas na EAD, ou seja, a interatividade está associada à tecnologia e aos canais de comunicação. Percebe-se, então, que a presença da interatividade nos recursos educacionais utilizados no ensino à distância se mostra de extrema importância para que o aluno consiga se sentir motivado e participante ativo. A prática avaliativa na educação online. Tomando a ideia do hipertexto e da interatividade como metáfora no campo educacional, podemos pensar numa educação que redefina os papéis de autor e leitor, de leitura e escrita, de ensino e aprendizagem ou de avaliação. Aqui, as práticas mais convencionais de aquisição sequenciada da informação vão perdendo espaço para uma dinâmica não linear, permitindo que o aluno construa uma rede de saberes a partir das múltiplas interações que ele vai estabelecendo com essas informações, que não mais são estabelecidas a partir de um único polo irradiador. Nessa perspectiva, ele deixa de ser um espectador passivo para ser um sujeito operativo, participativo, construindo conhecimento de forma coletiva, explorando os territórios do saber sem as tradicionais fronteiras impostas pela forma de disciplinas, né? Da forma que a grade das disciplinas estão estabelecidas.
Os formadores, os tutores aqui serão parceiros de trabalho, que não mais ordenam ou ditam os comandos para que os alunos escutem. Eles passam a ser coautores do processo de ensino e, juntamente com os alunos, vão estimulando uma educação problematizadora, investigadora, buscando as diferentes visões sobre o conhecimento. Esses processos horizontais de aprendizagem pressupõem que autores educativos sejam produtores de conhecimento e de cultura, através do diálogo. Isso se constitui numa tarefa bastante importante para a educação online. Como podemos tensionar os conceitos de hipertexto e de interatividade no trabalho da avaliação, em contextos de avaliação de educação mediadas pelo uso de computadores? Para pensarmos na avaliação, temos que incluir outros elementos fundamentais no contexto da educação online. Entre esses elementos, encontra-se o currículo. Se utilizarmos a metáfora do hipertexto para podermos abandonar as famosas grades curriculares, por exemplo, com os pacotes de informações pré-requisitados, dando lugar a uma construção colaborativa através de múltiplas conexões com áreas de conhecimento, permitindo a participação e a intervenção dos alunos no processo educativo, sairemos da lógica de meros consumidores passivos para praticar a autoria e produção de conhecimento. É necessário abrir espaço para dar lugar a uma outra prática curricular, que reconheça sua construção a partir das tensões sociais, tecnológicas e culturais do mundo contemporâneo. Portanto, presenciamos uma crescente estruturação de novas formas de aprender que sejam motivadas pelas tecnologias da informação e comunicação. A prática de avaliação mediadora para a autora ocorre através das relações professor-aluno e aluno sustentadas pelo diálogo e por práticas pedagógicas que privilegiam o pensamento autônomo. Assim, expressar-se, comunicar-se, demonstra o que foi aprendido através das diferentes formas e das variadas oportunidades. Gera um comentário sobre o progresso e sobre as dificuldades que poderiam ser apresentadas. Podemos conceber, nesse caso, a autoavaliação como procedimento que prima por levar o aluno a pensar sobre sua própria maneira de aprender, pensar ou resolver uma dada situação. A autoavaliação, então, está a serviço da autorreflexão e também a serviço da regulação da aprendizagem do aluno. Na educação online, encontra-se eco, uma vez que a mesma oferece condições, sobretudo técnicas, de favorecer e estimular práticas em que o aluno se expresse de diferentes maneiras, em algumas situações de modo potencializado. Isto porque os ambientes, o ambiente virtual de aprendizagem, costuma contar com recursos que permitem o acompanhamento e o registro individual do aluno. O uso de rubricas em avaliação online. Para iniciar, vamos fazer alguns questionamentos, Afinal, o que é rubrica? E a pronúncia também é uma dúvida comum. Rubrica ou rúbrica? Começamos, então, por esclarecer que a forma correta de escrita da palavra é rubrica. O substantivo feminino rubrica se refere principalmente a uma assinatura abreviada, mas pode indicar também uma nota ou uma observação, bem como uma indicação. No dicionário, encontramos as seguintes definições para a palavra rubrica: pequena anotação ou comentário acerca do que se observou, do que se leu ou que deve ser memorizado. Um apontamento, um lembrete, uma nota. 2. Indicação geral do assunto e ou da categoria de algo. 3. Letra ou linha inicial e ou capítulo, escrita em vermelho, em rubro, Daí rubrica. A avaliação pode ser feita pelos próprios estudantes, nesse caso, ou outros alunos, pelos supervisores de trabalho, pelos tutores, enfim.
Rubricas podem ser usadas para favorecer, então, feedback formativo dos alunos, para dar notas ou avaliar programas. Vários são os recursos que possibilitam acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno na educação online. Através das possibilidades de comunicação síncronas e assíncronas, podemos obter um acompanhamento sistemático do que o aluno vem aprendendo, produzindo. As comunicações síncronas, como chats, promovem discussões interativas, possibilitando a criação de texto entre duas ou mais pessoas simultaneamente. A videoconferência possibilita a comunicação entre usuários simultaneamente por meio de áudio e vídeo. As comunicações assíncronas, tais como o correio eletrônico, pode possibilitar a troca de mensagens escritas e envio de arquivos em qualquer formato para as caixas postais de todos os participantes e dos fóruns de discussão. Fórum de discussão é um importante recurso ao desenvolvimento da aprendizagem no processo educativo à distância, pois este corresponde a um espaço permanente de interação, ação, reflexão, transformação do eu e do outro. Outro ponto é o portfólio. O portfólio pode ser um eixo organizador do trabalho com um grande valor formativo e reflexivo nas diversas modalidades e graus de ensino. Através dele, o aluno demonstra suas produções, onde estarão registradas as suas ações e suas reflexões. Outro é o glossário, que a autora traz aí na apostila, né, no caderno didático. O glossário pode criar e manter uma lista de definições como um dicionário. A tarefa consiste na realização, né, de uma atividade a ser desenvolvida pelo participante de um recurso e que pode ser feita no próprio espaço disponibilizado pelo Moodle, ou realizada fora da rede e enviada para o AVA. Outra ferramenta é o Wiki. O Wiki é uma interface assíncrona, colaborativa, que possibilita a construção coletiva de diferentes tipos de textos por vários autores, usando um navegador de internet. E é um importante recurso de construção colaborativa também. Essas possibilidades todas, né, que eu falei rapidamente, de comunicação, permite aos tutores acompanhar, então, as discussões dos alunos, suas atividades ao longo do curso, todos os objetos de avaliação necessários. Para que essa avaliação seja processual e formativa, as rubricas, então, elas poderão constituir-se como recursos que potencializarão essa prática de avaliação na educação online. Rubricas, então, são critérios específicos adotados para cada curso, programa ou tarefa a ser executada pelos alunos, que não são avaliados em relação a esses critérios, sem a preocupação de situá-los em confronto com normas e padrões estabelecidos em medidas de larga escala, por exemplo. As rubricas devem mapear indicadores específicos, tais como participação colaborativa, de forma crítica e ética, com respeito à pluralidade dos discursos que emergem, né, dos debates e embates entre os colegas, com liberdade para expressarem suas ideias e retomarem dificuldades referente ao conteúdo desenvolvidos. Contribuições pessoais advindas de pesquisas a partir de várias fontes, como suas experiências de vida e profissional, com o objetivo de promover um conhecimento melhor de cada aluno e do próprio professor, que, em busca de uma ação educativa em função social, né, tem o levantamento de discussões através das ações que desencadeiam de outras ações, ensejando intervenção e interação, com o objetivo de dinamizar os debates. Capacidade de mobilização frente a situações de problema, em prol da autonomia, capacidade de reorganização do saber, através da ação, movimento e provocação na tentativa de reciprocidade intelectual e reconstrução do conhecimento. Outra questão é a oportunidade de permanente troca de informações, reflexões e experiências acerca das hipóteses que vieram sendo construídas
no sentido de discutirem os elementos importantes na continuidade das ações desenvolvidas através de um processo de diálogo e interativo. A capacidade em realizar tarefas em grupos também, de forma que os colegas se auxiliem nas dificuldades, incentivando os menos participativos, né, e que apresentam dificuldades de comunicação interpessoal. Outra questão importante é articular o percurso da aprendizagem em vários caminhos ou rotas reconectáveis a qualquer momento, explorando aí a característica hipertextual. A autoria criativa, que também é um elemento que essas ferramentas podem proporcionar, permeando a cocriação e também a articulação de saberes. Bom, como deve ser então uma rubrica? Segundo Porto, 2005, rubricas necessitam ser feitas sob medidas para as tarefas ou produtos que se pretende avaliar. Rubricas precisam descrever níveis de desempenho, de competência na realização de tarefas específicas ou de um produto específico. No seu conjunto, esses níveis de competência descrevem qualquer resultado possível sobre o desempenho de um aluno. Rubricas, portanto, determinam expectativas de desempenho. Em linhas gerais, as rubricas são uma ferramenta para quantificar observações qualitativas. Pode-se apontar como desvantagens o fato de envolver tempo e desenvolvimento, dificuldade no processo de estabelecimento de critérios e revisão constantes, mas podemos apontar como vantagens o fato de que permite avaliar de modo mais preciso, justo e confiável, pois permite padronização, permite autoavaliação, permite que os alunos entendam melhor suas notas, sabendo assim onde focar seus esforços para melhorar. O sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação entre o ensino e a aprendizagem para uma intervenção consciente e melhorada do professor, que pode refazer seu planejamento, quando necessário, revendo metodologias de ensino e para que o aluno tome consciência também de sua trajetória de aprendizagem e possa, então, criar suas próprias estratégias de aprendizagem. Nesse ponto, a produção do aluno, inclusive o erro, é compreendido como uma fonte rica de conhecimento da dinâmica, qualidade do trabalho pedagógico e também do caminho da aprendizagem discente. Mapear a reação do aluno à intervenção docente é a razão de ser do processo avaliativo no contexto educacional. Assim, rubricas possibilitam que os alunos assumam responsabilidade sobre sua própria aprendizagem, motivando-os a participar das atividades, gerenciando seus próprios percursos. Nesse sentido, espero que todos os conceitos e fundamentos apresentados aqui possam contribuir para que sua prática avaliativa se torne mais democrática, mais processual e promova o crescimento intelectual de seus alunos. Bom, pessoal, finalizamos aqui essa videoaula dessa unidade, reforçando o chamado, tá, para aprofundarmos essas discussões lá nos fóruns, ok? Aguardo vocês lá.